Olá, boa noite. Estamos no ar com a última edição do Roda de Entrevista, hoje, dia 28 de dezembro, chegando aí já o novo ano, né? E vamos hoje receber uma pessoa especial aqui no programa. Você pode acompanhar a gente ao vivo pela TV Mais, no canal 17.1 para Cuiabá e Várzea Grande. E também lá na página do Facebook, TV Mais News, no canal do YouTube, TV Educa Mais. E para você acompanhar os bastidores aqui da TV, do Roda de Entrevista, é através do nosso Instagram, @TV Mais News. E para participar enviando perguntas para o nossa entrevistada hoje é pelo 65996218569, 65996218569. Bom, gente, nossa entrevistada de hoje é a segunda vez que ela senta no centro do Roda de Entrevista, que é a Michele Alencar, vereadora por Cuiabá pela União Brasil. Ela é formada em jornalismo e tem como principais bandeiras de mandato a defesa da mulher, das pessoas com deficiência, do esporte, das ações sociais, da educação e a fiscalização das ações do Poder Executivo. Michele foi uma das vereadoras que votou contra o aumento dos salários dos vereadores para a legislatura de 2025. Atualmente, ela mantém a liderança na lista de intenção de votos para as eleições de 2024, conforme revelou a pesquisa realizada pela Percente e divulgada pelo portal O Documento. E para entrevistar a vereadora Michele Alencar hoje, eu conto com a presença de Enzo 3, repórter do Mídia News. Seja bem-vindo, Enzo, pela primeira vez aqui com a gente. Boa noite, Michele. Boa noite, bancada. Obrigado, Diego, pelo convite. Recebo também Cleide Coelho, uma pessoa bem conhecida aqui na TV Mais, e vocês já acompanharam ela com o programa Mais Mato Grosso. Seja bem-vinda. Obrigada, Diego. Honra estar aqui hoje para poder entrevistar a vereadora Michele. E é isso, bom também falar aqui na TV Cultura mais uma vez, né? Vamos voltar, né? E também Ana Barros, repórter do Folha do Estado. Boa noite. Boa noite, vereadora. Boa noite, Diego. Muito obrigada mais uma vez pelo convite para estar aqui nesta bancada. Boa noite, vereadora. Seja bem-vinda aqui novamente com a gente nesse último programa do ano. Boa noite, Diego, Cleide, Enzo, a Ana. E eu estou muito feliz de estar de volta aqui e é sempre um prazer a gente poder contribuir. A última entrevista do ano de 2023, encerrando os trabalhos aqui na companhia de vocês. Estou muito feliz. Bom, já começo perguntando, vereadora, de uma notícia que saiu hoje no portal O Documento, que apontou a senhora como uma das lideranças na pesquisa para vencer as eleições do ano que vem. Como que a senhora recebe essa notícia? Obviamente feliz, né? A gente fica muito feliz porque eu desde as primeiras pesquisas que elas apontavam o nosso nome, né, como essa liderança, eu sempre disse que é um termômetro para o meu trabalho, o trabalho da equipe. Nós trabalhamos arduamente todos os dias, focados em dar o nosso melhor. Não é fácil manter todos motivados em um projeto, mesmo quando parece que a gente está em desvantagem, porque ser oposição não é fácil, principalmente, né, na gestão que nós vivemos aqui em Cuiabá. Mas todas as vezes que a gente faz as avaliações do nosso trabalho, a gente percebe que a gente está no caminho certo. E essas avaliações eu faço uma vez por semana. Toda segunda-feira a gente senta junto com a equipe, fazendo reunião de alinhamentos e reavaliando o trabalho, pedindo feedback da equipe. E quando sai a pesquisa, realmente é só para mostrar que a gente está no caminho certo, que vale a pena. Hoje mesmo, falando com algumas pessoas que me mandaram, eu recebi mensagem de praticamente, assim, quase todos os amigos jornalistas que trabalham em sites e também de eleitores, né? E eu falei, bom, esse é só uma prova de que a política decente, a política feita da maneira correta, ela tem espaço, ela tem eleitor e ela tem reconhecimento. Então a gente segue no caminho aí, entregando cada vez mais, se esforçando cada vez mais, sabendo que a gente está na rota correta. Tá certo. Então, Cleide, passo para você fazer a segunda pergunta. Posso começar, então? Pode ir lá. Acho que é uma dúvida e uma curiosidade, na verdade. Obviamente que a gente vai falar muito sobre o seu mandato de vereadora hoje aqui no nosso programa, mas muita gente pergunta, e hoje, quando eu disse que eu viria aqui para poder falar, né, com a Michele Alencar, a vereadora agora, muita gente perguntando como que foi essa transição, Michele? A gente te conheceu, eu, por exemplo, te conheci na TV, né, na afiliada da Rede Globo aqui em Mato Grosso, e
sempre acompanhei o seu trabalho. Como que foi essa transição da TV para a política? O que te levou para poder ser vereador? O que te levou a esse caminho? Teve alguém ali te incentivando o tempo todo? Conta pra gente, só pra gente poder já quebrar o gelo aqui. Na verdade, assim, a transição não foi fácil, foi uma transição bem difícil. Eu acredito que todo o início é difícil. Qualquer coisa que você vai começar desbravando um território novo é difícil. Se eu mudo de jornalismo para jornalismo, só de veículo, tem uma adaptação, mas não é algo tão desafiador. No meu caso, eu não mudei de jornalismo ou de TV, ou de emissora, ou de veículo, né? Eu mudei completamente. Eu vou precisar fazer uma pausa, vou chamar um intervalo, tô com um probleminha no microfone, é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta, a gente teve um probleminha aí técnico, mas tudo resolvido. Vamos continuar aqui com roda de entrevista. Eu vou passar para a Cleide refazer a pergunta, Cleide. Vamos lá, então? Vamos lá? Para não perder tempo também, né? Para não perder tempo, né, vereadora? Então, eu quero que a senhora diga pra gente como que foi essa transição. Todo mundo te conhece, né, inicialmente ali, por conta da televisão. Como que era ali a apresentação em uma outra emissora aqui, né, na Rede Globo, né? A gente pode falar assim. O chefe deixa aqui. Como que foi essa transição da TV para a política? Teve alguém te incentivando ali? Como que foi? Bom, foi uma transição bem desafiadora, bem diferente. Eu não tinha contato e nem experiência política, não tinha envolvimento. E só decidi vir porque foi uma coisa meio que inusitada, assim, sabe? 12 anos de emissora, nunca tinha recebido nenhum convite, nunca tinha tido nenhuma conexão com a política. E um dia eu estava na igreja e veio um pastor e falou: "Você está pronta para ser vereadora de Cuiabá?" E eu falei: uma profecia. Assim, eu choquei. Eu gelei, eu fiquei muito nervosa. Eu falei: eu não, de jeito nenhum, tira essa palavra de mim. Ai, meu Deus. E aí, o pastor me acalmou, ele me conhecia há muito tempo. Eu estava morando em Cuiabá, ele era de Campo Grande, ele veio para Cuiabá para um culto especial e tal. E ele falou: não, você pede para Deus, ele vai acalmar teu coração, vai te dar as respostas e você vai perceber que você foi preparado uma vida inteira para esse momento. E eu falei: não, mas eu não quero. E aí ele falou: fica tranquila, não precisa ficar nervosa. Ele vai falar com você. Só pede as confirmações. E a partir daquele dia eu fiquei muito. Eu falei: por favor. Eu sabia que ele era um homem que ele não falava nada, assim, que não fosse sério, que não fosse acontecer, né? E aí eu falei pro Jefferson: amor, isso daí pela primeira vez, será que eu recebi uma palavra contrária? Era pra você, veio pra mim e tal. E não contei pra ninguém e comecei a pedir a Deus: bom, será que é isso mesmo? Será que não é? E eu comecei a pedir várias confirmações, tipo, coisas inusitadas, assim. Se for, vai acontecer isso. Acontecia. Ah, se for mesmo, vai acontecer aquilo. Acontecia. Uhum. Se for, fulano vai falar comigo. Falava. Eu falei: bom, se for, nunca ninguém falou de política comigo, então eu quero receber um convite de um partido. Numa semana eu recebi convite de 3. Uau! Gente, eu nunca tinha recebido convite de ninguém. E aí as coisas foram acontecendo. Tipo, aí eu fiz uma série de pedidos. Até que eu fiz, o Jefferson ficou muito bravo, meu marido falou: você tá brincando com Deus, você tá fazendo isso e achando que Deus é quem, que toda hora você pede um trem, ele faz, e você pede outro, ele faz e tal. Mas era porque eu tinha que ter muita convicção mesmo, assim, de que essa era a jornada que ele tinha pra mim e de que eu poderia contribuir. Tinha que ser muito convicto, porque, assim, olhando pra trajetória hoje, se eu não tivesse essa convicção dele, eu já tinha desistido no primeiro ano, porque o meu primeiro ano foi muito desafiador. E aí, uma dos pedidos foi: eu quero alguns apoios, né? Eu quero apoio de pessoas que eu gosto e pessoas que eu confio, não quero qualquer apoio. E foi quando eu recebi o apoio da primeira-dama, do governador, enfim, né? Do grupo. E aí as coisas foram encaminhando e
eu fiz a minha primeira campanha sem conhecer nada. Minha primeira reunião, saí de casa, eu não sabia o que eu falava numa reunião. Eu peguei na porta, abri a maçaneta, coloquei minha blusinha verde, Michele minha calça Alencar, jeans, um né? tênisinho. A hora que eu abri a porta, eu falei, para tudo. Eu falei, o que se fala numa reunião política? Olha o nível da minha experiência, eu nunca tinha ido numa reunião. Sim. Aí o Jefferson assustou, nessa hora ele assustou, ele falou, acho que eu tenho um problema, né? Ele falou, Será? você nunca foi numa reunião? Eu falei, não, nunca fui. Aí ele falou, ótimo, veio a voz da sabedoria, ele falou, que bom que você vai fazer sem os padrões antigos, você vai falar do seu jeito, do seu coração, e você vai fazer o seu, sem ficar se moldando por outros, né? E aí comecei, fui trabalhando muito com a cara e com a coragem. Então, assim, foi inicialmente uma loucura, assim, sabe aquelas coisas loucas de Deus, assim, é improvável e tal. E o primeiro ano bem desafiador, e é porque foi uma transição total, né? Tanto que hoje eu não atuo como jornalista exatamente porque eu sou tão intensa, me consumiu tanto, e eu penso que seja a base, né? Como qualquer construção, a base ela é profunda, quase ninguém vê o que está lá embaixo. Para que a edificação seja sólida, essa base são os meus primeiros anos de mandato. Obrigada. Enzo, é com você. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Michele. É um prazer estar aqui te entrevistando. Bom, você começou mencionando o início da sua trajetória na política, mencionou a maneira com a qual você entrou nessa vida partidária, e agora a gente precisa dar um passo à frente e já falar da atualidade, que você é um dos nomes que mais vem despontando no cenário da Câmara de Cuiabá atualmente. Lá na trajetória inicial, você comentou do apoio da nossa primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, como uma das suas principais aliadas. Na época, vocês até trocaram na internet palavras de apoio e de admiração. Só que hoje em dia a relação já não é mais a mesma. Várias vezes a Virgínia Mendes mencionou você nas redes sociais te criticando de diversas formas e criticou inclusive o seu marido, Jefferson Neves, que hoje é secretário estadual de esportes. Ela disse que você se aproveitou do cargo dele para tirar fotos com celebridades do futebol. Recentemente, no evento do Partido União Brasil Mulher, que teve uma série de filiações, você não foi citada pelo cerimonial e nem colocada dentro do dispositivo de autoridades presentes, sendo que você, atualmente, é a única vereadora mulher do partido atuante em Cuiabá. A pergunta que fica e que não foi esclarecida por nenhum dos lados é: o que aconteceu para estremecer a sua relação com a Virgínia, sendo que antigamente vocês eram tão aliadas? Então, Enzo, assim, essa é uma pergunta que eu não sei te responder. Eu não fujo de pergunta nenhuma, né? Geralmente as perguntas que chegam até mim, eu respondo. E essa é uma situação que eu não sei responder, né? Isso não partiu de mim, a minha admiração continua sendo a mesma, continuo acreditando que a primeira-dama do Estado é uma das mulheres mais admiráveis no social, é uma mulher extremamente dedicada ao que ela faz, ela é uma voluntária no governo do Estado, tem um trabalho lindo sendo realizado. Então, assim, a minha admiração por ela continua e eu não sei, assim, dizer. Eu só sei que a política, para quem acompanha a política ela muda repentinamente o tempo todo. E eu acredito que essa seja uma questão que também mudou. O apoio que teve lá atrás já não tem hoje, mas isso, pelo que a gente está falando, e a gente começou mesmo o programa dizendo, é tão maior, o trabalho dela, o meu trabalho é tão maior, que eu acho que o fato de uma relação pessoal talvez não continuar sendo, não sei, na mesma intensidade e tal, não interfere no que ela é, não interfere no que eu sou, né? As pesquisas estão aí apontando o meu nome, apontando o nome dela também como essa referência. Então, assim, da minha parte, sigo admirando, parabenizando, aplaudindo e fazendo o meu trabalho. Da sua parte, então, permanece um mistério o conflito? Permanece a mesma coisa, a mesma Michele que recebeu o apoio, que sempre admirou a primeira-dama, é a Michele agora. Ana, é com você, boa noite mais uma vez. Boa noite, vereadora. Como jornalista e como vereadora de primeiro mandato, você tem aquela apuração diferente, né?
Como é que você avalia hoje a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro? E já quero deixar que você foi uma grata surpresa para mim, como profissional. Quando eu ouvi o seu nome, falei, vai ser mais uma. E realmente é uma mulher que nos representa lá, combatente. A mim, que sou uma mulher bem combatente também, naquilo que eu acredito, dos meus ideais. E você tem feito o oposto daquilo que eu imaginei. Então, eu já quero parabenizá-la. E como é que você vê a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro? Obrigada, Ana. Eu fico muito feliz de saber que eu pude, como jornalista também, pude ser essa surpresa boa, para você. Eu tive a oportunidade de ouvir isso de várias pessoas que eu admiro. Isso, para mim, é um maior presente para quem se dedica tanto, a algo tão novo como a política para mim. E a gestão, obviamente, uma gestão que eu acompanho bem de perto. A gestão Emanuel Pinheiro hoje, para mim, é uma das piores gestões que Cuiabá já teve. É uma gestão que, eu até falo, Cuiabá está tão acima das gestões que passam, porque o prefeito passa, os secretários passam, vem outros, mas Cuiabá é uma terra tão apaixonante, eu não sei, a gente vive nesse calor aqui e a gente não vai embora daqui. E hoje, essa semana, ouvindo que Cuiabá é considerada uma das cidades mais visadas por investidores, As pessoas querem investir em Cuiabá. E aí até no comentário, eu ouvi dizer, eu estava ouvindo a rádio e falaram assim, será então que os opositores ao Emanuel estão errando? E na verdade a gestão é boa? Porque Cuiabá saiu na pesquisa aí como uma das cidades, com maior potencial de investimento, as pessoas querem investir aqui. A gente precisa entender o que é Cuiabá, o que é o povo de Cuiabá, o que é a estrutura de Cuiabá e o que é a gestão Emanuel Pinheiro. São duas coisas diferentes. Cuiabá sobrevive sem Emanuel e muito melhor do que com ele, Então hoje a gente tem uma gestão que para a oposição é cansativo, é desgastante, mas é fácil se opor, porque a gente tem inúmeros argumentos. Nós temos uma infraestrutura precária e a gente pode analisar, inclusive, pela LOA. Como que a gente tem uma gestão que se preocupa com a cidade, quando a gente tem uma cidade que está tomada por buracos no asfalto e que corta pela metade o orçamento dessa secretaria, que todo mundo está aguardando resolver esses problemas, A mesma coisa a Limpurb, que é responsável pela manutenção das praças, limpeza, troca de lâmpadas, a deixar a cidade bonita. Então, aquela autoestima que nós temos por Cuiabá, ela está afetada, porque a gente olha, a gente fica bravo com a infraestrutura da cidade. E aí a gente tem já, isso eu estou falando do básico, tem a educação, a gente tem o social, a gente tem a saúde, que por medida judicial teve algo inédito, que é uma intervenção, que agora, inclusive dia 31 de dezembro, encerra os trabalhos, fizeram uma coletiva de balanço das ações. Então, infelizmente, hoje eu vejo a gestão Emanuel Pinheiro não por algo pessoal, absolutamente, não é nada pessoal mesmo, porque eu acredito, inclusive, que a pessoa do prefeito Emanuel Pinheiro é bacana, As pessoas gostam dele, mas as pessoas não gostam do gestor que ele não administrando a cidade, não é por acaso que a gente tem aí uma dívida consolidada, líquida, de mais de R$1 bilhão. Já que a senhora tocou no assunto da intervenção na saúde, que termina agora no final do mês, como a senhora vê a saúde de Cuiabá após a intervenção? Eu acredito que sempre foi a nossa preocupação, a gente que estava acompanhando o trabalho antes, durante e nessa preocupação de como seria o depois da intervenção. A minha preocupação era todos os serviços que foram iniciados, eles fossem paralisados, porque as experiências que nós tivemos, quando foi decretada uma semana de intervenção, depois um mês e tal, ele voltava tudo. Porque a intervenção tinha começado, ele voltava tudo. E aí, com esse período mais longo, que durou aí pouco mais de 10 meses, essa era a grande preocupação, não só dos vereadores, mas dos servidores, da população, enfim. Como aquilo que foi iniciado vai continuar.
As obras de reforma que não deu para terminar, elas vão continuar? As unidades básicas de saúde que estavam nessa expectativa, na lista das 30 unidades para reforma, vão poder aguardar essa reforma e ter essa reforma concluída? A distribuição dos medicamentos, a distribuição dos insumos básicos, a distribuição dessa fila de cirurgias, a manutenção dos servidores, dos médicos. Então, tudo isso, essas medidas que foram adotadas, elas foram adotadas também pensando de como isso poderia ser uma medida não paliativa, mas uma medida permanente. Então, a gente tem um TAC, mesmo que esse TAC tenha sido bastante questionado, a única influência que eles pensaram ao elaborar foi não parar aquilo que foi iniciado, né? Porque tem muita coisa ainda para se fazer. Então, avalio extremamente positivo e avalio que só vai ser mais positivo para Cuiabá se as medidas continuarem. Cleide. Vereadora, vamos aproveitar que a gente está falando aqui, então, de eleição, que a gente está falando o ano que vem, um ano eleitoral, um ano extremamente importante aqui, né, para todos, principalmente para Cuiabá, para ver se acaba essa briga aí, que a gente vê uma briga constante do governador e do prefeito, que existe e eles deixam muito aparente isso o tempo todo. Ano que vem, a gente sabe que o seu partido, União Brasil, tem duas pessoas ali como pré-candidatos, Fábio Garcia e o Eduardo Botelho. E a gente já viu aí nas redes sociais, já viu aí nos sites também, nas TVs, várias matérias falando, né, reportagens falando ali que existe uma disputa dentro ali do União Brasil. Como que a senhora se posiciona ali? Fábio ou Botelho? Na verdade, Cleide, eu já deixei claro com quem que a gente vai fazer o apoio para a próxima gestão de Cuiabá. É um apoio de convicção e é um apoio de grupo, né? Uhum. Eu sigo aquilo que o nosso líder, né, o líder partidário, hoje o governador Mauro Mendes é o presidente estadual do partido. E eu sou do grupo do governador, então o que ele definir é o que a gente vai apoiar. Isso é grupo político, né? Uhum. E desde o início ele já tinha um compromisso com o Fábio Garcia, nosso deputado, secretário da Casa Civil, e nós apoiamos. Agora, isso é uma coisa, eu apoio o Fábio Garcia como esse nome a assumir a gestão de Cuiabá por conta do grupo, mas também, acima de tudo, por uma convicção pessoal. Quem acompanha a gestão, e a gente conversando esses dias atrás, a gente percebeu assim, a gestão da cidade, ela dá uma intercalada entre uma gestão mais populista e uma gestão mais administrativa. Uma gestão mais populista e uma gestão mais administrativa. E nós precisamos muito que alguém mais administrativo assuma Cuiabá. Não vai ser fácil. Vai ser muito desafiador, eu acho até engraçado, assim, esses dias o governador comentando, eu não sei para que estão brigando tanto para pegar Cuiabá, vai ser um desafio tão grande, né? Vai ser tão difícil, vocês ficam brigando, porque ele sabe que não foi fácil enfrentar as dificuldades que ele pegou com o governo do estado no primeiro ano. Não sei se todos se lembram, mas é sempre importante a gente recordar que foi decretado o estado de calamidade econômica. O governador Mauro Mendes ele teve que tomar medidas duras, arriscadas, e ele só tomou essas medidas tão impopulares porque ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele é um experiente administrador. Então, teve uma época do ano que ele não podia ir num restaurante, ele não podia sair na rua, todo mundo queria criticar ele. Ele arrumou uma briga com todos os setores. E ele até sempre recorda que ele foi numa reunião e ele foi muito vaiado pelo agro, e anos depois ele voltou e ele foi aplaudido de pé. Isso é a segurança de se ter um administrador, é você tomar medidas drásticas, impopulares às vezes, duras, mas com a segurança de que aquilo vai dar certo. Então, em Cuiabá, a gente vai precisar dessa visão, uma visão de precisar colocar as coisas em ordem, e para isso vai ter que reduzir aqui, enxugar ali, fechar a torneira da acolá, para depois as coisas começarem a caminhar com um pouco mais de segurança e fluidez, né? O orçamento fluir, até porque a gente está encerrando 2023 com uma dívida bilionária. Né? O que nos espera para 2024 ao entregar
a prefeitura para o próximo prefeito. Então, assim, na minha perspectiva, hoje, o nome que tem mais experiência administrativa e que poderia contar, inclusive com esse suporte de maior alinhamento com o governo do estado, seria o Fábio Garcia. Obrigada. Vereadora, ainda nessa temática de eleições municipais do ano que vem, a respeito dessa disputa interna travada no União Brasil, nós observamos ao longo de 2023 várias pesquisas eleitorais. Fábio Garcia ainda com números inexpressivos, enquanto Botelho sempre na liderança ou ocupando algum dos cargos de liderança no ranking. Optar para que Fábio Garcia seja o pré-candidato pelo seu partido União Brasil e deixar Botelho sair, sendo que ele lidera as pesquisas até agora apontadas, não seria como acreditar que uma árvore infértil dê frutos? Porque não seria melhor manter o Botelho no partido e ganhar as eleições do que apostar em Fábio Garcia e ser à toa? Não é à toa jamais, né? Você não apoia uma pessoa à toa, você apoia, como eu disse, porque a gente acredita e porque a gente tem compromissos. Por mais que isso nos custe alguma coisa, né? Você dá a palavra, você vai ter que arcar com a sua palavra, por mais que isso te custe alguma coisa. Agora, a gente só tem essa dificuldade, eu sempre faço questão de dizer, de termos 2 bons nomes, porque hoje o partido é forte, hoje o partido União Brasil em Mato Grosso é um dos partidos mais fortes do estado, que a gente tem players, assim, de altíssima qualidade. Botelho, presidente da Assembleia várias vezes, um excelente trabalho na Assembleia, e deputado federal Fábio Garcia, com uma qualidade administrativa excelente, bons resultados. Então, assim, o Botelho ter que sair do partido ou não, isso ainda não foi decidido, isso está sendo encaminhado, ele está tendo a conversa com o governador, com o grupo, e essa não é uma decisão que depende nem de mim, nem do Fábio, e eu talvez, assim, tenha aí uma participação bem minúscula nesse sentido, né? Então, assim, eu fico aqui e deixo os grandes que se entendam lá. Isso é uma situação que ele vai ter que negociar com o governador Mauro Mendes, que é o presidente estadual, com o secretariado, a cúpula do partido, e tomar a decisão que ele acreditar ser mais assertiva para o futuro dele, né? Ana? Vereadora, as mulheres, elas têm tomado conta na política. O número está bastante expressivo, né? O governo, desde o governo federal, que ele vem colocando mulheres em cargos que antes não tinham assumido. Aqui no nosso município, Cuiabá, eu tenho essa questão do Botelho e do Fábio Garcia, a senhora já explicou sobre isso, mas vamos supor que, de repente, o Fábio resolva sair, o Botelho fique como candidato do partido. A gente sabe que a Maísa Leão já foi apontada como vice, né? Supostamente vice dele. E se ele convidasse a senhora para ser a vice dele, aceitaria? Botelho? Sim. Assim, numa suposição que o Fábio Garcia desistisse de ser o candidato do partido. Não, seria uma honra receber o convite, mas aceitar já é outra situação, né? Hoje meu projeto é para reeleição, hoje eu continuo na posição de quem deseja defender Cuiabá no legislativo, e eu vou deixar o executivo para quem realmente está mais experiente e está com esse desejo, né? O desejo de pegar Cuiabá e fazer uma administração histórica, eu acredito que vai exigir muita experiência. E assim, não que só isso seja necessário, porque eu também não tinha experiência quando eu assumi a vereança. Nenhuma, zero, como eu mesma disse. Mas a vontade de dar o meu máximo, o compromisso de fazer a coisa correta, o compromisso de fazer a coisa séria. E se tem uma coisa que eu não tenho, isso eu acho que é uma das minhas principais qualidades, eu não tenho preguiça de trabalhar. Eu não tenho preguiça. Eu trabalho desde os meus 9 anos, né? Então, assim, a minha vida inteira foi construída à base do trabalho. Eu cheguei em Cuiabá com uma mala na mão, sem mais nada. Nada. Com a proposta de 3 meses de emprego.
Porque se eu passasse dos 3 meses, aí eu poderia ser contratada ou não. Então, assim, minha vida inteira foi no trabalho. Agora, não é só o fato da experiência ou da inexperiência para assumir uma vice, é o fato do momento. Eu acredito que não é o meu momento, não está no meu projeto, quem sabe no futuro, para ser vice, para ser a própria candidata a prefeita, no futuro eu realmente tenho uma perspectiva de que isso pode acontecer, mas no momento não. Seria maravilhoso receber, porque eu acho que é um reconhecimento do trabalho, né? Obrigada. Mas a perspectiva surpreendeu mais uma vez. Obrigada. Vereadora, sabemos que muitos no final do ano fazem uma retrospectiva da vida, do ano todo, no trabalho, na vida pessoal. A senhora consegue fazer pra gente uma retrospectiva do seu mandato durante esse ano, 2023? Olha, a gente tinha que fazer só um programa de retrospectiva, porque tem muita coisa, né? Inclusive, eu trouxe até uma colinha, caso perguntasse, como a gente está na última entrevista do ano, e eu estou fazendo, inclusive, eu quero até convidar todo mundo aí para as minhas redes sociais, comecei ontem, uma retrospectiva de algumas coisas, um balanço do número de indicações. Para quem não sabe, gente, eu acho que é válido falar, que às vezes as pessoas, principalmente do bairro, falam assim, eu falei com o vereador porque é que estava precisando de asfalto, ele não trouxe o asfalto, não conseguiu o asfalto para a gente. É importante a gente ressaltar que o vereador ele é responsável pelas indicações. O vereador ele é só a ponte entre o cidadão e o executivo. Às vezes as pessoas fazem uma certa confusão do que é executivo, do que é legislativo, então eu fiz um balanço da quantidade de indicações que nós fizemos, a quantidade de fiscalizações, de projetos. A gente esteve em mais ou menos 924 indicações. Eu já tive quase 1.500 em um ano. Mas nesse ano nós fizemos 924. Por quê? Porque nós estivemos nos bairros, olhando a necessidade, ouvindo o cidadão, retornando a ele se a indicação foi atendida ou não, por que não foi, com o nosso protocolo. Então a gente fez um trabalho mais pessoalizado, né? Para que as pessoas realmente olhassem aquele número e falassem, tem minha rua aí nesse número aí, tem meu bairro, porque a vereadora veio aqui. Então, além das indicações, nós fizemos muitas fiscalizações, a saúde foi uma delas. Muitas unidades que nós estivemos, os medicamentos que não tinham, papel higiênico, insumo, a folha de A4, luva, inúmeras situações que não tinham, e nós fiscalizamos, e aí ao longo do ano a gente pôde ver esse avanço, saúde bucal sendo retomada, e a educação, né? Eu finalizei o ano aí com denúncias no Ministério Público, com algo inusitado para mim também, que foi a questão das cartinhas. Foram centenas e centenas e centenas de crianças, alunos das escolas que escreveram cartas para mim como pedido de socorro, e a gente protocolou, anexamos cópia dessas cartinhas para o Ministério Público, que é a questão da climatização. O prefeito Emanuel Pinheiro prometeu desde 2019 que em 2019, até abril de 2019, todas as escolas estariam climatizadas. E aí, nós estamos em 2023, um ano atípico, eu acredito que o ano mais quente, né, da história, e nós não tínhamos nenhuma criança, ou pouquíssimas crianças, desfrutando de um clima suportável, né, dentro das salas. A gente encontrou as escolas sem ar-condicionado, com ventilação precaríssima, janelas pequenininhas, crianças passando mal, crianças tendo dificuldades, inclusive no aprendizado, professores passando mal. Então, assim, essas fiscalizações da educação também, elas me impactaram bastante. Então, a gente tem, além dos projetos, além das audiências públicas, além dos posicionamentos, além das votações, foi um ano bem intenso. Cleide, volto com você. Então, vereadora, a gente sabe que a sua posição ali no União Brasil muito bacana, muito legal, tem um bom relacionamento, mas a gente sabe também que o PL já andou te convidando, né? Você tem intenção, não apenas para o PL, mas para um outro partido ali, de repente, ano que vem, ano eleitoral? Tem essa possibilidade de sair? Eu recebi alguns convites de forma oficial, outros convites assim, né, no corredor. Vereadora! Vai aqui, né? Vem pro meu partido! Vereador, inclusive, Renivaldo me encontrou esses dias. Olha,
eu tô de braços abertos para você, vem pro meu partido. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer, né? Bom trabalho, todo mundo quer, né, vereadora? Assim, dizem, né, que querem, né? Vamos ver na hora de montar a chapa se vão querer mesmo. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu tenho uma boa relação com a União Brasil, é um grupo que eu estou hoje e, assim, não tenho intenção de sair. Estou ali, estamos bem, né? Acho que problema em todos os partidos tem, a gente é igual família, né? Todo mundo tem ali uma coisinha ou outra, mas a gente se ama e a gente não se larga. E no ano que vem a gente pode esperar a senhora ali no União Brasil? Sim. Então tá bom. Enzo. Vereadora, saindo agora um pouco da questão partidária, falando mais sobre a convivência na Câmara, processos burocráticos. Esse ano nós tivemos um episódio marcante que foi a cassação da vereadora Edna Sampaio, sob a acusação de ter se apropriado indevidamente de uma verba indenizatória. Você e a vereadora Maísa Leão foram bastante cobradas por diversos grupos da Câmara para se posicionarem. Acabou que a Justiça decretou a anulação da cassação e Edna pôde voltar à Câmara. No dia em que ela voltou à Câmara, ela distribuiu rosas aos vereadores, mesmo não sendo o dia no qual ela poderia assumir a cadeira novamente e participar da sessão e integrar o plenário. Essa atitude da Edna de entregar uma rosa para cada vereador, após toda a polêmica, após inclusive a senhora votar pela cassação dela, para você, sinalizou uma bandeira de paz ou uma atitude de deboche? Então, na verdade, assim, ela foi uma atitude... Eu quis entender, porque depende também, tudo depende de como você recebe, né? Eu, ao dar entrevista, todo mundo me perguntava assim, como que você acredita que a vereadora Edna vai voltar? Eu sempre falei a todos, espero que ela volte, né, com um pouquinho de experiência e maturidade para saber como lidar com os desafios aqui, porque no processo de cassação dela estava insuportável. Então, espero que ela tenha usado esse tempo para refletir e voltar um pouco mais equilibrada, mais tranquila, mesmo sendo uma vereadora, né, bem combativa e ali com os posicionamentos dela, mas que ela tenha um pouco mais de equilíbrio ali. Então, assim, se eu falei isso e ela veio com rosa, depende de como você vai receber, né? Então eu recebi tranquilamente. Eu achei que assim, foi um pouco de deboche, obviamente que foi um pouco de deboche, né? Ela quis dar esse tom. Mas pra mim foi ok, recebi a flor e beleza. Melhor que se fosse chegando, brigando com todo mundo. Então, pra mim, não levei nada pro pessoal, até porque, assim, votei contra ela, a favor da cassação, não só eu, como todos os demais vereadores, que foi a primeira votação de cassação que foi unânime. Todos que estavam presentes votaram pela cassação. Então, assim, ela entregar a rosa pra mim foi um debochezinho, mas eu não levei pro lado pessoal e foi tudo certo. Ana Barros. Vereadora, como jornalista, né, eu vou voltar a falar sobre isso, porque a gente se preocupa muito com a imagem. A senhora é uma política hoje. Precisa ter alguns cuidados, né? Algumas pessoas criticam alguns posicionamentos que a senhora já teve. O Enzo citou a questão do Neymar, teve a questão também do embate com o presidente da Câmara, o Chico 2000. Teve algumas outras situações que a gente olha na rede social. Recentemente, a senhora tirou uma foto com o deputado Nicolas, lá no evento, né, que ele esteve aqui. E em alguns grupos, a gente está sempre olhando ali, as pessoas criticaram aquilo, que o Nicolas não é uma referência, tem o Abílio também. Como é que a senhora faz para se blindar? Qual o seu posicionamento diante disso? Na verdade, Ana, eu acredito que, assim, não tem como. Você está na vida pública, primeiro, a gente não é uma unanimidade em lugar nenhum, né? Eu não vou agradar todo mundo mesmo. Vou ter posicionamentos. Quem não gostaria de tirar uma foto com o Neymar? Eu fui convidada pelo presidente da CBF para ir ao treino. Cheguei lá, o presidente da CBF estava com uma camiseta do Brasil com o meu nome nas costas me esperando. Ele gravou um vídeo comigo. Inclusive foi para a página da CBF, eu representando Cuiabá, ele me convidou como vereadora de Cuiabá. Eu fiz aquilo que todo mundo gostaria de fazer.
Então, eu estava no meu posicionamento, eu era convidada, eu não fui lá como uma intrusa. E não fui convidada pelo meu marido, eu fui convidada pelo presidente da CBF. Por quê? Porque jogos da seleção brasileira, treinos, a liderança não é a CCEL, a liderança é a CBF. Então, assim, para mim, muito tranquilo. Vou receber críticas? Vou, mas eu vou receber também um apoio de quem acredita no que eu faço. Isso não interfere no meu trabalho. Pelo contrário, para mim, é um reconhecimento do meu trabalho ser convidada, receber um presente do presidente, inclusive participar do vídeo com ele, representando Cuiabá. Então, para mim, na verdade, não foi desmerecimento, foi o contrário disso. A questão do Nicolas, né? Eu, de fato, acredito que ele, como um representante político da direita, ele é a referência da direita. Ele vai ter, só que como são todas as pessoas que têm posicionamentos mais ácidos e bem definidos, ele inclusive um pouco mais extremo, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. No caso dele, mais gente gosta do que desgosta, porque ele foi o cara mais votado, né? Deputado mais votado. Então, eu tirei foto com ele e pra mim, inclusive para o meu público, não teve problema nenhum. Agora, quem vai ter problema? Em quem não gosta dele, obviamente. E assim, pra mim, super tranquilo. E o fato de eu tirar foto com ele, o fato de eu ter recebido um convite do partido do Abílio e ter gente que não gosta do Abílio, pra mim também super tranquilo. Porque a gente está aqui não é para agradar todo mundo mesmo, a gente está aqui para fazer aquilo que a gente tem convicção. E eu, mesmo com um monte de gente não gostando do Nicolas, um monte de gente não gostando do Abílio, respeito o Abílio, acho que ele tem a caminhada dele e tem meu respeito. Nicolas, admiro ele sim, tem alguns posicionamentos que eu jamais faria. Tem algumas atitudes, alguns discursos que eu, Michele, jamais faria. Mas por isso que eu sou a Michele e ele é o Nicolas. Mas isso não exime eu de admirá-lo, e eu admiro. Agora, eu não faria algumas coisas que ele faz. Agora, se as pessoas vão criticar, se as pessoas não vão criticar, a gente tem que ter muita maturidade para isso, porque senão a gente não pode estar nessa posição, senão a gente enlouquece. Se a gente for pensar em tudo que as pessoas forem comentar, eu tenho um cuidado com a minha imagem, sim. Tenham cuidado na rede social, não é qualquer... Você nunca vai me ver postando uma coisa muito sensual, uma coisa que vai falar, nossa, eu tento manter aquilo que a postura que eu acho que é coerente com o que eu defendo, com o que eu acredito. Eu tento ser o mais coerente possível. E mesmo sendo o mais coerente possível, isso só vai me deixar bem, e não todas as pessoas, porque mesmo assim, eu sendo, eu não sendo, tirando foto, eu não tirando foto, eu falando ou não falando, eu brigando ou não brigando, sempre vai ter aqueles que vão gostar e aqueles que não vão. Então, qual que é meu termômetro? É fazer aquilo que eu acredito. E eu estar com a minha consciência tranquila. Certo. Cleide Coelho, dá tempo de fazer mais uma. Dá tempo ainda? Vamos falar rapidinho, então, do salário dos vereadores? Vereadora, eu vi, a senhora teve alguns posicionamentos, né? A gente viu ali que existia a possibilidade, né, de aumento de salário. Fala um pouquinho pra gente como a senhora posiciona em relação a isso, vendo que Cuiabá está completamente endividada e agora no finalzinho do ano os vereadores ali trabalhando, alguns vereadores trabalhando para aumento de salário. E aí? Então, o salário foi aprovado. Eu te acho muito coerente, tá? E, inclusive eu vi um posicionamento em um site. Eu queria que a senhora falasse aqui para nossa audiência, porque acho que nem todo mundo tem acesso. Eu acho importante a gente falar e repercutir esse assunto. Sim, foi um assunto muito polêmico, né? Sim. Primeiro, eu acredito que para você estar vereadora ou representante político, ou qualquer cargo, você precisa ter coragem de assumir alguns posicionamentos, sejam eles populares ou impopulares. Então, a gente teve algumas pessoas que nem apareceram na sessão. Ah, porque a votação é isso, é aquilo. Eu sempre vou assumir o meu lado. Então, assim, não é fácil você assumir um lado de votar contra os vereadores. Uma coisa é você votar contra o prefeito, votar contra... Nunca é fácil você votar contra os parceiros, contra a casa. Mas, como eu disse, assim, eu tenho que votar com a minha convicção. E a proposta foi aprovada pela maioria. Apenas 4 vereadores votaram não. E eu fui a vereadora que desde o início falei, não contem com o meu apoio. Desde o início, então todos já sabiam.
Inclusive teve matérias falando, ela fala uma coisa no bastidor, isso não é verdade. E eles sabem que não é verdade, entende? Então, assim, a proposta do aumento, eu acho que é justa. Ela é legal, Agora, você aumentar R$7.000, ela não é moral para o momento que nós estamos vivendo, para essa condição de que Cuiabá está vivendo, para o momento que o trabalhador está vivendo, para um todo. Quando você olha para um todo, quando você olha para a economia do Brasil, para a economia de Mato Grosso, para as dívidas de Mato Grosso, para a infraestrutura de Cuiabá, para aquilo que as pessoas estão esperando de nós, não condiz com aquilo que eu defendo. Aumentar R$7.000 do meu salário, por mais que seja legal, não condiz. Então, eu simplesmente me posicionei como aquilo que eu acredito. E até porque, mesmo sendo legal, mesmo sendo defendido de forma com embasamento, né, jurídico, ele está acompanhando os salários dos deputados, para mim não seria coerente para o meu posicionamento votar a favor desse aumento e aí até falar, a senhora vai devolver então? Primeiro, não são todas as leis que eu voto não, que elas não cabem para mim. Imagina se tudo aquilo que eu não concordasse, eu votasse não e eu defendesse, elas não valessem para mim. Eu não ia pagar aumento do IPTU, eu não ia precisar pagar taxa de lixo, e eu não ia precisar pagar um monte de coisa que eu sou contra e que na hora é aprovado. Então a lei vale para todo mundo, por isso que eu faço os meus posicionamentos incisivos para que deixe claro que eu não concordo com aquele tipo de lei. Agora, eu ainda disse mais, dependendo de quem for o presidente, porque se eu devolver o dinheiro não vai para o cidadão, o dinheiro fica na Câmara e ninguém sabe para onde ele vai. Dependendo de quem for o presidente, se ele topar, a gente sentar e ele falar assim, vereadora, você quer devolver o que você não concorda? Falei, quero, só se a gente fizer um acordo que esse dinheiro vai para esse projeto social, ele vai voltar para o cidadão. Aí dá para fazer, porque daí não, aí eu devolvo para quem de fato merece e não para casa sem saber para onde vai o dinheiro. Benzo, bem rapidinho uma pergunta para a vereadora, nosso tempo já está estourando. Era a respeito desse posicionamento do Chico mesmo, né? O presidente da Câmara, ele falou que se você discorda do projeto de lei, que você devolvesse, né? E recentemente você disse que estaria à vontade para devolver esse valor se em 2025, que é o ano em que o projeto de lei passa a valer, você ainda fosse vereadora. Então você se mantém firme nesse posicionamento. Sim, tranquilo. Não tem medo de pressão popular em 2025? Não, jamais. Não, de jeito nenhum. Para ser justo também com ela, mais uma pergunta. Já estou satisfeita. Então, para encerrar, vereadora, fala um pouquinho sobre a ação que a senhora realizou, 2 edições esse ano, que foi Mulheres em Ação, para a gente encerrar já. Tá acabando? Ai, meu Deus! Ai, tinha tanta coisa para falar, mas assim, que ótimo a gente encerrar com um projeto que, para mim, move meu coração, né? O Mulheres em Ação é onde eu pude envolver algumas bandeiras que eu defendo, protagonismo da mulher, o cuidado com a mulher, a saúde física, a saúde mental e o esporte, né? Então ali, Mulheres em Ação, essa última edição a gente reuniu 400 mulheres no Parque Mãe Bonifácia e um tempo maravilhoso de conexão, de olhar para si, de despertar essa mulher que está o tempo todo fazendo tudo e fala assim, cara, eu queria muito fazer alguma coisa, fazer atividade física, não dá tempo, eu não tenho tempo, então é isso que eu queria mostrar, dá tempo, a gente precisa se planejar, se organizar e priorizar. Então a gente teve um momento de reflexão, um momento de olhar para dentro, um momento de conexão com Deus, com a natureza e também de fazer exercício, né? Porque essa é a intenção, fazer as mulheres se movimentar, suar. Eu tive a participação de 3 personagens, né? Profissionais de educação física que estiveram ali dando treinamento. A gente teve dança, a gente teve treinamento de força, de respiração, de alongamento e foi tão tenso assim, ou foi tão intenso o treinamento que eu não dei conta não, mas foi bem legal, eu tentei no máximo, assim, o feedback foi muito fantástico, maravilhoso. Eu tenho mulheres que falaram que a partir disso começaram a se preocupar com a saúde e o mais importante é isso, é despertar na mentalidade da mulher que para ela dar conta de tudo, primeiro ela precisa estar bem com ela, inclusive mentalmente, emocionalmente, fisicamente, para evitar inclusive relacionamentos tóxicos, né?
Então, foi muito especial, assim, fiquei muito feliz. Subiu a trilha. Nós estão mandando a gente embora, né? Vereadora, eu quero agradecer a senhora pela presença aqui, a segunda vez no Roda de Entrevista. Um feliz ano novo para a senhora. Obrigada pela entrevista, obrigada Ana, Enzo, Cleide, Diego. Um beijo a todos os nossos telespectadores, um beijo, Deus abençoe o final de ano de vocês, 2024 estaremos juntos. Instagram? E sigam lá no Instagram, gente, para acompanhar o meu trabalho. É isso mesmo. Querem acompanhar o trabalho de um vereador? Então aproveitem para estar cada vez mais perto e eu espero vocês lá dia a dia. Todos os dias a gente está junto lá no Instagram. Obrigado, Ana, pela presença aqui. Que você tenha um feliz ano novo. E quem quiser acompanhar seu trabalho, como que faz? Eu tô lá no @você na imprensa. É um trabalho assim que eu faço com mulheres, com empreendedores. Tá certo, feliz ano novo pra você. Diego, eu não falei o meu arroba. Ela falou sim. arroba, deixa Pode. eu falar o meu arroba. Pode. Falei pra todo mundo acompanhar. @Michele, com 2 L's e Y no final, _Alencar Neves. Todos os dias a gente tá lá. Tá certo. Obrigado, Cleide, você também. Onde você está todos os dias ao vivo. Imagina, eu que agradeço pelo convite, por vir aqui nessa casa que eu tanto adoro, que é a TV Cultura. Então me acompanhe, eu tô pela manhã na Nativa FM 94.3, à tarde eu tô na FM Dia Dose dupla, 103.7, lá no meu Instagram também, @cleidecoelho.com. Feliz ano novo pra você. Obrigada, amigo. Obrigado, Enzo, pela presença aqui, estreando aqui, né? Estreando, Espero que ano que vem primeira você venha mais vezes. Feliz Tô ano sempre novo pra aberto. você. Obrigado, Diego. Quem quiser acompanhar seu trabalho, como que faz? No Instagram tem o @EnzoVarini3, que eu posto um pouco da minha rotina de Câmara, de Palácio Paiaguá, de Assembleia, mas especialmente no Media News, na editoria de política, onde eu tenho a oportunidade de ir lá, apurar as matérias e publicar. Lá é o principal veículo para acompanhar o meu trabalho. Tá certo, obrigado vocês mais uma vez. Obrigado você de casa que nos acompanhou até hoje, durante esse ano todo. E ano que vem espero vocês aqui novamente. Na semana que vem, ao vivo, receberemos aqui o humorista Eduardo Butaca. Tenham todos uma boa noite e feliz ano novo.